John Titor é um dos maiores mistérios já surgidos na internet. No fim dos anos 90, um usuário anônimo apareceu em fóruns e programas de rádio afirmando ser um viajante do tempo do ano de 2036. Diferente de outros relatos absurdos, John apresentou explicações técnicas detalhadas, falou sobre conceitos reais da física moderna e revelou informações que só seriam confirmadas anos depois. Ele descreveu uma máquina do tempo baseada em singularidades rotativas, explicou a teoria das linhas temporais divergentes e afirmou estar em uma missão militar para recuperar um computador antigo da IBM. O detalhe mais perturbador é que uma das informações técnicas citadas por ele foi confirmada oficialmente anos depois por engenheiros da própria empresa. John também fez previsões sombrias sobre o futuro da humanidade, incluindo guerras, colapsos sociais e milhões de mortos. Muitas dessas previsões não se concretizaram, mas ele já havia antecipado isso ao afirmar que qualquer viagem no tempo criaria uma nova linha temporal. Após anos respondendo perguntas e aprofundando sua narrativa, John Titor simplesmente desapareceu da internet, deixando para trás um legado de mensagens, fotos e teorias que até hoje dividem opiniões. Neste vídeo, você vai entender toda a história, os detalhes técnicos, as contradições e o motivo pelo qual o caso John Titor ainda incomoda tanta gente. E se eu te dissesse que antes do Twitter, antes do Reddit e antes da era dos influencers, um sujeito anônimo entrou em fóruns esquecidos da internet e afirmou ser um viajante do tempo? Não era coach quântico, não vendia curso, não pedia pix. Ele dizia vir do ano 2036. Previu guerras, colapsos, apagões globais, explicou viagem no tempo com termos científicos reais e citou detalhes técnicos que só foram confirmados anos depois. O nome dele? John Titor. Agora vem a pergunta que incomoda até hoje. Ele era um farsante genial ou alguém que sabia coisas que ninguém deveria saber? Fica comigo até o final, porque quanto mais essa história avança, menos confortável ela fica. O surgimento de John Titor. John Titor não apareceu buscando fama. Ele não surgiu em rede social, não fez live, não gravou vídeo. Ele apareceu onde ninguém estava olhando. Fóruns antigos, chats de IRC e programas de rádio noturnos voltados à conspiração, ciência marginal e mistério. No fim dos anos 90, um usuário chamado Time Travel Zero começa a postar mensagens estranhas. Nada de fantasia exagerada, nada de alienígena azul ou viagem astral. Ele afirmava algo muito específico: sou um viajante do tempo do ano de 2036. A internet da época não estava treinada para esse tipo de personagem. Não existia ARG, não existia storytelling viral. Mesmo assim, algo chamava a atenção: o nível técnico das respostas. Titor falava de singularidades rotativas, relatividade geral, buracos negros de Kerr, reatores de fusão, linhas temporais divergentes e afirmava estar em uma missão militar para recuperar um computador antigo da IBM. O detalhe mais perturbador é que uma das informações técnicas citadas por ele foi confirmada oficialmente anos depois por engenheiros da própria empresa. John também fez previsões sombrias sobre o futuro da humanidade, incluindo guerras, colapsos sociais e milhões de mortos. Muitas dessas previsões não se concretizaram, mas ele já havia antecipado isso ao afirmar que qualquer viagem no tempo criaria uma nova linha temporal. Ou seja, um argumento perfeito para nunca ser desmentido. Se a previsão falhar, a resposta é simples: essa não é mais a minha linha do tempo. Genial, assustador e perigosamente elegante. A máquina do tempo, o IBM 5100 e o detalhe que não fecha. John Titor dizia ter uma missão oficial: voltar até 1975 e recuperar um computador específico, o IBM 5100. Aqui muita gente riu, até perceber o problema. Segundo Titor, esse computador antigo tinha uma função secreta, desconhecida do público, capaz de traduzir linguagens antigas para sistemas modernos. Isso seria essencial para corrigir o bug de 2038, um erro real que ainda hoje ameaça sistemas baseados em arquitetura de 32 bits.
Na época, ninguém encontrou essa função em manuais, não estava documentada, não estava online. Parecia invenção. Até que anos depois, um engenheiro da própria IBM confirmou: sim, a função existia e foi escondida propositalmente. Ou seja, como alguém no ano 2000 sabia disso? Coincidência? Vazamento? Ou alguém com acesso que não deveria ter? E não para por aí. John publicou fotos, diagramas, um dispositivo chamado C204, supostamente instalado dentro de um Corvette dos anos 60. As imagens nunca foram identificadas em nenhum livro, site ou arquivo técnico da época. Não provam viagem no tempo, mas também não foram desmentidas. Esse é o problema com John Titor. Tudo fica num território desconfortável entre não dá para provar e não dá para ignorar. As previsões, a guerra que não veio e a desculpa perfeita. Quando as pessoas acreditam que você veio do futuro, só existe uma coisa que elas querem: previsões. John Titor fez várias, e quase todas falharam. Ele falou de guerra civil nos Estados Unidos, colapso global, ataque nuclear, fim das Olimpíadas, milhões de mortos. Nada disso aconteceu. Mas aí entra o truque mais inteligente de toda a narrativa: linhas temporais divergentes. Segundo ele, no momento em que voltou no tempo, criou uma nova realidade. Logo, qualquer erro não invalida a história, apenas confirma a teoria. É o escudo perfeito para o fracasso. E aqui nasce a divisão. Para alguns, isso prova que ele era um gênio manipulador. Para outros, prova que ele entendia algo que ainda não entendemos. Mas uma coisa é fato: John Titor não tentou monetizar nada. Ele simplesmente foi embora. Em 2001, fez sua última postagem, uma despedida enigmática, e desapareceu para sempre. Nenhum retorno, nenhuma continuação, nenhuma tentativa de capitalizar a fama. E isso, curiosamente, é o que mais incomoda. Então fica a pergunta: John Titor foi o maior troll intelectual da história da internet? Ou alguém que conhecia detalhes que ninguém deveria conhecer? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: se ele fosse só mais um maluco, essa história já teria morrido há 20 anos. Se você gosta de mistérios que não se resolvem fácil, de histórias que cutucam o sistema e deixam mais perguntas do que respostas, se inscreve no canal, deixa o like e comenta: John Titor era farsa ou algo muito pior?